E aí galera, vamos dar continuidade às aulas de física, vamos continuar falando sobre gases ideais. Vamos lembrar o seguinte, que a gente já falou um pouco sobre gases nas últimas aulas, vimos os conceitos básicos, lembram disso? Conceitos básicos sobre temperatura, sobre volume, sobre pressão, estão lembrados? Também falamos um pouco sobre o que são gases, como a gente vai estudar os gases ideais, transformação ou mudança de estado, falamos sobre isso, e também sobre condições normais de temperatura e pressão. E ainda, falando já um pouco de transformações gasosas dos gases ideais, falamos sobre a transformação adiabática. Tá? Lembram que é uma transformação que ocorre quando o gás não perde nem ganha calor. E aí foi feito um exemplo, tá? Aqui, ó, foi feito um exemplo, foi esse exemplo aqui que foi feito, e eu mostrei para vocês como a gente pode resolver esse tipo de exemplo. Então, hoje, nós vamos começar a falar de outros tipos de transformação. Vamos começar com a transformação isovolumétrica. A transformação isovolumétrica, conhecida como lei de Charles. Tá? Por que iso? Iso quer dizer igual, constante. Volumétrica, volume. Beleza? Então, isovolumétrica, volume igual, volume constante. Então, ou seja, nessa transformação, o volume não muda, o volume permanece constante, tá? E nesse tipo de transformação, ó, em uma transformação isovolumétrica, a pressão de determinada massa de gás é diretamente proporcional à temperatura. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se a temperatura aumentar, a pressão também vai aumentar. Se a temperatura baixar, a pressão também vai baixar. E vice-versa, tá? Como pode ocorrer isso? Pode ocorrer da seguinte forma. Olha só, temos aqui um recipiente. Esse recipiente ele é fechado nas laterais, embaixo e em cima, tá? Tem uma porção de gás nesse recipiente. E a princípio, ele está com um volume de 2 litros, uma pressão de 1 atm e uma temperatura de 300 Kelvin. Vamos imaginar que a princípio não tenha... Vamos esperar o carro de som passar. Tem que passar na hora que eu estou fazendo a aula, né? Normal. Coceira no nariz. Então vamos considerar que essa fonte de calor a princípio não está aqui. E nesse princípio, o que acontece? Eles estão com essas medidas de pressão, volume e temperatura. Tá? Aí colocamos essa fonte de calor aqui. Colocando essa fonte de calor, o que vai acontecer? Vai aumentar a agitação térmica. A agitação térmica das partículas. Tá? Consequentemente, claro, vai aumentar a temperatura. Se aumenta a agitação térmica, ou seja, se as partículas gasosas ficam mais velozes, elas vão se chocar umas com as outras com muito mais frequência. Se chocando umas com as outras com muito mais frequência, o que vai acontecer? Vai acontecer que a pressão do gás também vai aumentar, porque a pressão do gás está diretamente relacionada com a frequência de choques entre as partículas. Quanto maior a frequência de choque, maior é a pressão. Quanto menor a frequência de choque, menor é a pressão. Beleza? Então, nós podemos verificar isso em um simulado que eu separei para vocês aqui. Tá? Vamos ver aqui esse simulado. Ó, então, nós estamos numa transformação isovolumétrica, volume constante. Vamos colocar aqui um monte de partícula nesse recipiente. Vou colocar aqui, ó, 200 partículas. Então, isso aqui é tudo partícula gasosa. Essas partículas agora vão se espalhar, ocupando toda a região oferecida pelo recipiente. E essa é uma das características dos gases, tá? É ocupar todo o espaço que ele está ali, né? Que o recipiente oferece para ele, tá? Ocupa todo o espaço. Então, ocupou todo o espaço aqui. Agora, olha o seguinte. Deixa eu diminuir um pouquinho a quantidade de gás aqui para ficar mais evidente. Então, tá. Note que na hora que eu aquecer esse gás aqui, ó, a agitação das partículas vai aumentar, ou seja, vai aumentar a velocidade das partículas. E se aumenta a velocidade das partículas, o que vai acontecer? A frequência de colisões entre elas também vai aumentar. Vai ter muito mais colisões entre as partículas, que faz com que aumente a pressão. Como eu já disse, a frequência de colisões está diretamente relacionada com a pressão. Tá? Então, olha só, vou aquecer. Aqueci. Nota que aquecendo as partículas começam a ficar mais agitadas, mais rápido.
cada vez mais rápidas. E aí o que acontece? A frequência de colisões aumenta. Então perceba o seguinte, ó, a pressão aqui estava de um jeito, ela aumentou, tá? Nosso medidor de pressão está aqui e o medidor de temperatura. E a temperatura também aumentou, claro, porque eu botei uma fonte de calor ali, né? Agora, se eu resfriar, nota agora que se eu resfriar essa partícula, esse gás, as partículas vão ficar muito mais lentas. E ficando mais lenta, a frequência de choque diminui. E aí o que acontece? A pressão também diminui. Então vamos lá, ó. Vou resfriar. Resfriando, as partículas vão ficando cada vez mais lenta, mais lenta. E vai diminuir a frequência de choque. Diminuindo a frequência de choque, isso quer dizer que a pressão é menor. Diminui a pressão. Beleza, galera? Então fique ligado a isso. Fique ligado nisso. Numa transformação isovolumétrica, num volume constante, quando a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Quando a temperatura diminui, a pressão também diminui, tá? Beleza? Então, vamos seguir aqui com nossos estudos. Então, olha só, esse aqui é um gráfico da pressão em função do volume de uma transformação isovolumétrica, tá? Então, olha só, na medida que a pressão vai aumentando, ó, tá aumentando a pressão aqui, ó. Tá aumentando. O volume permanece o mesmo, ó. Notem que essa reta está dizendo o seguinte, essa reta está dizendo que a pressão aumentou de P1 para P2, tá? É isso que ela está dizendo. Mas o volume não mudou, continuou constante. Então, essa é a cara de um gráfico PV para, né, um volume constante, para uma transformação isovolumétrica. Galera, um bom exemplo de transformação isovolumétrica que é panela de pressão. Panela de pressão. Bom, quando começa a ferver a água aqui dentro, a água vira vapor, vira gás, não é isso? Esse gás começa a se agitar e começa a fazer pressão nas paredes da panela. Chega uma hora que a pressão é tanta que essa válvula aqui é acionada para o gás poder sair, porque se o gás não sair, essa pressão vai aumentar cada vez mais, que vai chegar uma hora que vai explodir a panela por causa da pressão. Mas aqui, enquanto a válvula não libera o gás, está acontecendo aqui o quê? Uma transformação isovolumétrica. Por quê? Porque a panela sempre oferece o mesmo volume para o gás. Não é verdade? Então, é uma transformação isovolumétrica. Beleza, galera? Então, vamos fazer um exemplo para a gente entender como a gente pode aplicar isso no exemplo. Tá? Um recipiente fechado de volume V contém certa massa gasosa a temperatura de 275 Kelvin, exercendo uma pressão de 1 atm. Após o aquecimento, verificou-se que o novo valor de pressão era de 2 atm. Supondo o volume constante, a nova temperatura será... Então está dizendo o seguinte, que o volume é constante. Isso quer dizer que a transformação é uma transformação isovolumétrica. Ele deu para a gente no momento 1, né, no estado 1, deu para a gente temperatura e pressão. E no estado 2 deu para a gente a pressão e pediu para a gente calcular a temperatura. O que a gente vai usar? A gente vai usar a lei dos gases ideais. Está aqui. Tá? Como se trata de uma transformação isovolumétrica, isso quer dizer que o volume 1 é igual ao volume 2. Isso nos permite simplificar os volumes aqui nessa equação. Ó. Simplificamos os volumes. Não precisa carregar eles, tá? Então, como é que vai ficar a equação? Vai ficar assim, ó. P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2. Aí a gente só substitui os valores, tá? Como que a gente faz isso? A gente sabe que a pressão 1 é de 1 atm, coloca aqui. A temperatura 1 é de 275 Kelvin. A pressão 2 é de 2 atm. E a gente quer saber a temperatura 2. Não é isso? Então, o que acontece? Esse T passa para o outro lado multiplicando, foi para cá. E o 275 passa para o outro lado, também multiplicando com 2. Vai ficar 275. A temperatura 2, ou seja, a temperatura do gás no estado 2 é de 550 Kelvin. E faz sentido, né, galera? Por quê? Porque, vejam bem, a pressão do estado 1 para o estado 2 aumentou. Estão vendo ali? Ó? A pressão do estado 1 para o estado 2 foi dobrada. Como nesse tipo de transformação a temperatura é diretamente proporcional à pressão, se a pressão dobra, a temperatura também tem que dobrar. E foi o que aconteceu. A
pressão dobrou e a temperatura também dobrou. Beleza? Então tá. Fechou todas. Essa é a transformação isovolumétrica. Vamos para a transformação isobárica, que é um nomezinho um pouquinho mais feio, né? Então, transformação isobárica, também conhecido como lei de Gay-Lussac, tá? O que quer dizer isobárica? Bom, iso você já sabe, iso é de igual, bárico, pressão. Então, pressão igual, pressão constante. É uma transformação a pressão constante. Então, como a gente tem três elementos que podem variar, pressão, volume e temperatura, nesse caso a pressão não vai variar, tá? Então, quem varia aqui? Volume e temperatura, tá? Então, olha só, o que diz esse tipo de transformação? Diz o seguinte, que o volume ocupado por uma dada massa de gás ideal é diretamente proporcional à temperatura. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se o volume aumenta, a temperatura aumenta e vice-versa. Ou, se o volume diminui, a temperatura diminui e vice-versa, tá? Como que a gente pode entender isso? Olha só, a gente tem aqui, ó, um recipiente. Esse recipiente tem um êmbolo livre para se movimentar. Como assim um êmbolo? O que é um êmbolo? Imagina uma seringa, sabe a borrachinha da seringa que ela pode se movimentar? Que nós empurramos, aquela borrachinha vai mais para dentro, puxamos aquela borrachinha, vai mais para fora. Então, aquela borrachinha é um êmbolo. Nesse caso aqui nós temos um recipiente cilíndrico e tem esse êmbolo aqui, ó, que ele está completamente livre para se movimentar, tá? E aí o que acontece? Nesse caso, a gente tem que entender o seguinte, lembrar lá da primeira aula que a gente teve sobre isso, e lembrar que existe sobre esse êmbolo uma pressão atmosférica. E também existe sobre esse êmbolo a pressão que esse gás, que essa quantidade de gás dentro do recipiente faz sobre o êmbolo. Como os dois, tanto a atmosfera como o gás que está ali dentro, estão fazendo o mesmo tanto de pressão, o êmbolo fica paradinho, tá? Fica paradinho, não se mexe. Só que, se a gente vem aqui e coloca uma fonte de calor aqui, ó, e começa a agitar essas partículas vão começar a ter mais velocidade. Tendo mais velocidade, vão começar a se chocar mais umas com as outras. Se chocando mais umas com as outras, isso quer dizer que aumenta a pressão. Ou seja, a pressão do gás, né, nesse caso, vai ser um pouquinho maior que a pressão da atmosfera. Sendo a pressão do gás sobre o êmbolo maior que a pressão da atmosfera também sobre o êmbolo, o gás vai empurrar o êmbolo um pouquinho para cima. E na hora que o gás empurra um pouco o êmbolo para cima, faz com que o gás tenha mais espaço para percorrer, não é isso? Tendo mais espaço para percorrer, há uma compensação aí. O que acontece? Há uma compensação e ele vai começar de novo a se chocar menos. E aí o que ocorre? Essa compensação faz com que a pressão não mude. A pressão sempre continua a mesma. Entenderam? E é o que acontece aqui. O que aconteceu aqui? Ó, nós temos uma temperatura inicial de 300 Kelvin, um volume inicial de 1 litro, uma pressão inicial de 1 atm. Ou seja, no momento 2, no estado 2, a temperatura dobrou e o volume também dobrou, né? E a pressão continuou constante. Não foi isso? E aí, nesse caso, nós temos o que? Uma transformação isobárica, tá bom? Então, vamos ver isso em um simulado de novo, né? Vamos lá no nosso simulado. Então, a gente vai ter aqui uma pressão constante. Vejam, olha só, que as partículas têm uma dada velocidade. Se eu aqueço, ó, as partículas aumentam um pouquinho a sua velocidade. Elas aumentam a sua velocidade, mas em compensação, aumenta o volume. E aí o que acontece? Aquele aumento de velocidade era para fazer com que os choques, a quantidade de choques aumentasse entre as partículas. Só que, como o volume aumentou, não vai aumentar essa quantidade de choques, porque uma coisa compensa a outra, e daí a pressão permanece constante, tá bom? Vamos lá. Então, um gráfico. Como é que a gente fica um gráfico da pressão em função do volume? Na medida que o volume vai aumentando, ó, passa de V1 para V2, ó,
ele vai aumentando. Vejam que a pressão não muda. Então, nós vamos ter um gráfico com essa cara aqui, ó, uma reta paralela ao eixo do volume, tá bom? Galera, um bom exemplo de transformação isobárica, que pode se aproximar de uma transformação isobárica, imagina um balãozinho bem pouquinho cheio, bem pouco cheio assim. E esse balão tem que ser bem elástico, assim, um elástico bem fininho, bem elástico, assim, bem maleável. Se a gente esquentar o ar dentro do balão, o que vai acontecer? Ele vai expandir e o balão vai ficar maior. Se a gente resfriar o ar dentro do balão, ele vai comprimir e daí o balão vai ficar menor. Tudo isso se equilibrando com a pressão atmosférica, ou seja, se a gente está a nível do mar a 1 atm. Então, sempre na mesma pressão. Esse é um bom exemplo, né, que pode se aproximar de uma transformação isobárica. Beleza, galera? Vamos fazer um exemplo para ver como a gente pode resolver um exemplo dessa transformação. Um gás no estado 1 apresenta volume de 14 litros, pressão de 5 atm e de temperatura de 325 Kelvin. Qual será o volume do gás em um estado 2 se a temperatura for dobrada à pressão constante? Tá? Então, se ele está dizendo que a pressão é constante, a pressão não vai mudar. Vai permanecer 5 atm nos dois estados. Tá? Vamos lá. Então, temos aqui, para o estado 1, o volume, a pressão e a temperatura. No estado 2, a temperatura dobra e a gente quer saber qual é o valor do volume no estado 2. Quem que a gente vai usar? Vai usar a equação geral dos gases ideais, não é? Num caso de pressão constante, como a pressão é constante, nós podemos simplificar a pressão aqui na equação geral. Tá? Como é que fica a equação? Fica V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2. Aí é só simplificar. Tá? V1 é igual a 14, foi colocado aqui. T1 é igual a 325, V2 a gente quer descobrir, e T2 é igual a 650, que é o dobro de T1, né? Esse 650 vai passar para o outro lado multiplicando, foi o que foi feito aqui. Essa multiplicação aqui, ó, 14 vezes 650 dividido por 325 vai ser igual a 28. Isso quer dizer que o volume no estado 2 é igual a 28 litros. E faz sentido, por quê? Porque a temperatura dobrou. Se a temperatura dobra, o volume também tem que dobrar. Né? Porque o que foi dito lá? Que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Se um triplica, o outro também tem que triplicar. Se um cai pela metade, o outro também tem que cair pela metade. E aqui o que aconteceu? Um dobrou, o outro também vai ter que dobrar. Tá bom? Então, essa é a transformação isobárica, tá bom? Vamos para o próximo agora, a transformação isotérmica. Bom, transformação isotérmica. O que é isso? Como é que a gente pode ler isso, né? Tá aqui, transformação isotérmica, conhecida como lei de Boyle, tá? Iso do quê? Vocês já sabem, iso de igual, não é verdade? Térmico, térmico de temperatura. Então, temperatura constante. Então, a gente tem três elementos aqui que pode variar, né, numa transformação gasosa: temperatura, volume e pressão. Mas, no nosso caso aqui, a temperatura permanece constante. Quem vai variar nesse caso? Pressão e volume. Não é isso? E nesse caso, vejam só, a pressão de uma determinada massa de gás é diretamente proporcional, agora presta atenção, ao inverso do volume. O que quer dizer isso? É a primeira vez que aparece aquele inverso, né? Na verdade é a segunda, na aula passada também apareceu. Mas nessa aula é a primeira vez que aparece o inverso. O que quer dizer esse inverso? Quer dizer o seguinte: se a pressão dobra, se ela aumenta, se a pressão aumenta, o volume vai cair pela metade, vai diminuir. Mesma coisa, se a pressão diminui, cai 1/3, né, é dividido por 3, o volume vai triplicar. Um é o inverso do outro, enquanto um aumenta, o outro diminui. É isso que quer dizer aquela frasezinha ali, tá bom? Então vamos ver como a gente pode entender isso. Então olha só, a gente tem aqui, ó, um desenho muito parecido com os outros, mas nós temos um elemento diferente, um regulador de temperatura. O que esse regulador de temperatura faz? Faz o seguinte: não deixa a temperatura aumentar de forma nenhuma, tá? Ele regula. Se por acaso
por algum motivo a temperatura começar a aumentar, aquele regulador de temperatura vai detectar isso muito rápido e vai roubar calor do gás para não deixar ele aumentar de temperatura. E para diminuir também é a mesma coisa. Se ele vê que o gás vai diminuir de temperatura, o detector vai ver isso muito rápido e vai ceder calor para o gás para que ele não varie sua temperatura. Beleza? É isso que vai acontecer, tá bom? Essa é a função do regulador de temperatura. Então tá aqui o regulador de temperatura, a temperatura inicial é de 300 Kelvin, a pressão é de 1 atm e o volume é de 2 litros. Temos o gás aqui dentro, está bem tranquilão ele aqui, né? Existe aqui sobre o êmbolo a pressão atmosférica, que nesse caso inicialmente é igual à pressão que o gás faz sobre o êmbolo, né? E aí, como as duas pressões são iguais, o êmbolo está paradinho, não se mexe. Mas vem uma pessoa muito metida e coloca 5 pesos sobre o êmbolo. E se colocou 5 pesos sobre o êmbolo, vai ter a pressão atmosférica mais a pressão de todos os pesos do êmbolo, né? E o que vai acontecer? Vai acontecer que esse êmbolo agora, por conta dessa pressão a mais, vai baixar, vai correr para baixo, diminuindo o volume do gás. Diminuindo o volume do gás, o que acontece? O gás vai ter menos espaço para se locomover, então a frequência de choque entre o gás, uma partícula gasosa com a outra, vai ser muito maior. O que vai acontecer? Aumenta a pressão, porque como eu já falei para vocês, a frequência de choques entre as partículas gasosas está diretamente relacionada com a pressão, tá bom? Então, ó, foi o que aconteceu aqui, olha só, inicialmente tinha 2 litros, aí como diminuiu o espaço do gás, foi para 1 litro. A pressão era de 1 atm, aumentou para 2 atm, porque menor espaço, maior frequência de choque. E a temperatura inicial é 300 Kelvin, como o regulador de temperatura não deixa ela variar, continua 300 Kelvin. Isso é como ocorre uma transformação isotérmica, beleza? Vamos ver isso na simulação aqui, né? Então, olha só. Numa simulação, temperatura constante, tá? Temperatura constante. Olha só, se eu diminuo o espaço, as partículas vão ter menor espaço e vão se colidir muito mais. Então, notem que a pressão ali, ó, no nosso regulador de pressão, vai aumentar. Olha lá. Aumentou. Tá bom? Certo? Se eu aumento o espaço, as partículas vão ter muito mais espaço para se movimentar. Ou seja, vão colidir, vão ter uma frequência de colisão bem menor e vai diminuir a pressão. Então, olha lá, ó, nosso medidor de pressão, como vai diminuir a pressão? Ó, diminuiu a pressão, beleza? É isso que ocorre numa transformação isotérmica, beleza? Tá. Um gráfico isotérmico vai ter essa cara aqui, ó. Sempre que vocês virem um gráfico que tem essa curva aqui, ó, nós chamamos de um gráfico hiperbólico. Especificamente para uma transformação isotérmica, nós chamamos essa curva de isoterma, tá? Vejam que na medida que, por exemplo, como está aqui no gráfico, a pressão vai diminuindo, ó, o volume vai aumentando. O volume vai aumentando. Estão vendo? Claro, eu poderia também fazer o caminho inverso. Eu podia dizer o seguinte, que aqui, ó, fosse o ponto inicial. E na medida em que o volume vai diminuindo, a pressão vai aumentando. Beleza? Essa é a cara de um gráfico de uma transformação isotérmica. Outra coisa interessante sobre as isotérmicas é o seguinte. Quanto mais distante a curva isotérmica está da origem do gráfico, a origem está aqui, ó. Essa é a origem do gráfico. Maior é a temperatura que está submetida àquela transformação gasosa. Estão entendendo? Como assim, professor? O senhor falou que temperatura não varia, agora está falando que tem temperatura maior? Não, não é isso que eu estou falando. A temperatura aqui não varia, é uma isotérmica. Estou dizendo o seguinte, ó, eu tenho aqui 3 transformações. Transformação A, transformação B, transformação C.
Esse gás aqui, ó, nessa transformação, ele teve uma temperatura constante. Agora, aqui a transformação B teve também uma temperatura constante, mas diferente da transformação A. E o gás que passou pela transformação C também teve uma temperatura constante, mas uma temperatura diferente da transformação A da transformação B. E quanto mais afastado essa curva está da origem do gráfico, maior é essa temperatura constante. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui, tá? Certa massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 0,750 litros, sob pressão de 0,2 atm em uma dada temperatura. Qual o volume ocupado pela massa de hidrogênio na mesma temperatura, sob pressão de 0,1 atm? Tá, então a gente tem o estado 1, o volume 1 e a pressão 1, e a gente tem no estado 2 a pressão 2 e precisamos encontrar o volume 2. Como se trata de uma transformação isotérmica, ou seja, T1 é igual a T2, na equação dos gases ideais, que está aqui novamente, na equação dos gases ideais, nós podemos simplificar as temperaturas, porque elas são iguais. E aí, a equação fica nesse formato aqui, ó. Pressão 1 vezes volume 1 e pressão 2 vezes volume 2. Uma igualdade entre essas duas multiplicações, né? Bom, é só substituir os valores agora, tá? Pressão 1 igual a 0,2, V1 igual a 0,750, pressão 2 igual a 0,1 e V2 é o que a gente quer encontrar, tá? Bom, 0,2 vezes 0,750 é igual a 0,15, beleza? Esse 0,1 aqui passa para o outro lado dividindo. Então, ficou 0,15 dividido por 0,1. Essa divisão fica 1,5. Isso quer dizer que o volume no estado 2 é igual a 1,5 litros. E faz sentido. Por quê? Porque, vejam só, a pressão caiu pela metade. Ó. Notem, estava 0,2, foi para 0,1. Caiu pela metade. E como pressão é proporcionalmente, né, diretamente proporcional ao inverso do volume, então o volume tem que dobrar. Se pressão caiu pela metade, o volume tem que dobrar, e foi o que aconteceu. Pois 0,750, o dobro disso é 1,5. Está aqui o resultado, beleza? Essa é como a gente pode resolver uma questão sobre transformação isotérmica. Seguindo para o nosso último tipo de transformação. A expansão livre. Bom, como acontece a expansão livre? Primeira coisa que a gente tem que entender. Ela vai acontecer em um recipiente perfeitamente isolado termicamente. Então, ele é um recipiente isolante perfeito. Não deixa nada de calor sair e nada de calor entrar nesse recipiente. Tá? Outra coisa, esse recipiente ele vai ser dividido em duas partes a princípio. Então, nós vamos ter uma parte aqui, ó, de gás e a outra parte de vácuo. Nada. E o que separa essas partes é uma parede. Para ocorrer a expansão livre, o que tem que acontecer? Essa parede tem que ser aberta, de alguma forma. De alguma forma, magicamente, alguém vai ali, abre uma válvula, de alguma forma ela tem que ser aberta, tá? Então, abrindo essa parede, o gás que está sempre em agitação, ele vai começar a se expandir de forma a ocupar todo o recipiente, a ocupar também aquela parte que tinha vácuo. Então, como a gente vê aqui, ó, inicialmente o gás ocupava apenas 2 litros de volume, uma pressão de 0,010 atm e uma temperatura de 300 Kelvin. Claro, como o recipiente ele está dividido exatamente no meio, na situação 2, né, no estado 2, o volume dobrou, foi para 4 litros, a pressão diminuiu, né, caiu pela metade, foi para 0,005 atm, mas a temperatura permanece constante. Por quê? Porque o recipiente é isolante termicamente. O recipiente é um recipiente adiabático. Lembra disso? Lá da outra escola. Lá da outra aula, tá? Da aula passada. Vamos ver isso num simulado para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Numa simulação. Então, olha só.
a gente tem aqui um recipiente, né, que está simbolizado por essas paredezinhas cinza, e temos uma parede verde que separa esse espaço aqui, essa região do recipiente, para essa região. Vou colocar um pouco de gás aqui, ó, nessa região esquerda, tá? Eu quero que vocês notem o seguinte, que na hora que for retirado magicamente essa parede aqui, ó, que faz a separação entre as duas regiões, o gás ele vai começar a se expandir de forma a ocupar toda a região oferecida pelo recipiente, tá? E notem que o gás não vai aumentar nem diminuir de velocidade, ele simplesmente vai ter mais espaço para se locomover, só isso. Então vamos lá, vou tirar, tirei. Vejam só, ele começa a se expandir, 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 e aí ocupa toda a região oferecida pelo recipiente, tá? Notem que nesse tipo de transformação só existe um caminho, só existe um sentido, que é a expansão, tá? Só tem expansão aqui. Não tem como ter a compressão do gás até porque o nome da transformação é expansão livre, não é compressão livre, né? Então só existe um sentido, a expansão, tá? Quero também que vocês percebam o seguinte, deixa eu voltar aqui, fazer de novo aqui, ó. Voltar aqui. Nesse momento aqui, ó, antes de abrir a parede, antes de tirar a parede dali, dá para determinar qual a pressão, qual o volume e qual a temperatura do gás. A gente consegue determinar isso. Agora, na hora que a gente abre a parede, e naquele instante em que o gás está expandindo, no processo de expansão, a gente não consegue determinar pressão, volume e temperatura desse gás. Não tem ideia nenhuma, no processo de expansão, os valores, a determinação dessas grandezas. Tá? Então, vou botar aqui lento, né, no slow motion, para a gente pensar melhor sobre isso. Ó. Eu vou abrir a parede, tá? Botei no slow motion, tirei a parede. Ó. O gás vai começar a se expandir. Ele vai começar a querer ocupar toda a região do espaço. Nesse processo de expansão, enquanto ele está expandindo e ainda não ocupou todo o espaço do recipiente, a gente não consegue determinar volume, não consegue determinar pressão, não consegue determinar temperatura, tá? Aí, vou botar agora de novo para ele a sua velocidade normal. Esse gás ele ocupa todo o recipiente. Agora ele está ocupando todo o recipiente. Aí sim. Aí agora de novo, nessa situação 2, bem específica, a gente consegue determinar a pressão, volume e temperatura. Então, essas são os dois motivos, as duas diferenças desse tipo de transformação por transformação da isotérmica. Tá? Porque aqui também passa por uma transformação isotérmica, mas é uma isotérmica muito específica. Por isso que não se chama transformação isotérmica, se chama expansão livre. Quais são as diferenças? Primeiro, só tem um sentido, o gás só pode expandir. Lá na transformação isotérmica pode ocorrer o contrário, o gás pode ser comprimido. Tá? E outra coisa, a gente não tem ideia da temperatura, do volume e da pressão no momento da expansão. E lá na transformação isotérmica a gente consegue determinar temperatura, pressão e volume em cada pontinho da transformação. Beleza, galera? Essa é a expansão livre, tá? Pessoal, aqui nós acabamos. Valeu e até mais um.